E como que você chegou a ser quem você é? Onde você nasceu? O que você queria ser quando era criança? Quando criança, eu sempre quis ser missionário. É mesmo? Sim, sim. E a minha mãe... Mas por quê? Conheceu algum missionário? Sim, meu pai era pastor, né? E a gente sempre recebia na igreja missionários, enfim, aquilo sempre me cativou bastante. Pessoa de outros países? Sim, sim. Tinha muitos missionários da América Latina, por exemplo, Bolívia, né? Então Que igreja que era? Meu pai era de uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus. Tá. Né? Foi por um tempo da igreja Assembleia de Deus, depois ele saiu dela. Foi para outra. Mas nesse contexto, então a gente sempre recebia muito missionário e eu me recordo de uma vez, eu era bem jovem, assim, bem criança, e eu falei com meu pai que eu queria aprender espanhol para poder comunicar com os missionários, né? Mas, Vilela, é interessante que, assim, eu não sei se isso é uma vontade ou uma vocação, né? Pois Porque é. eu creio que pode ser uma vocação. Não, é vocação. Pode ser, não. Eu com creio que seja uma certeza. vocação. Ninguém deseja ser missionário, né? Sem do Senhor ser chamado para isso. Então, é a minha primeira memória, assim. Mas quanto à profissão, meu pai fala que eu já seria da área do direito, assim, desde muito cedo, né? Eu brincava com os meus irmãos, sempre envolvia essa questão de litígio, de solução de litígio, dar aula, enfim, era isso. Aí virou isso aqui, uma mistura de cada coisa, né? E aí, qual foi o seu caminho, então? Você foi estudar o quê? Sim, eu comecei estudando direito, então eu sou graduado em direito, sou advogado. E no jornalismo, cara, para chegar à ronda do consumidor, né? Eu fazia um jornalismo mais regional, na cidade dos meus pais, cidade de Betim. E era uma mídia meio local, eu não tinha grandes pretensões de fazer nem estadual. Um dia um rapaz mandou uma mensagem pedindo para ajudá-lo em uma demanda de direito do consumidor. Aí eu falei, vamos lá, vamos fazer, né? Não era a minha expertise, nunca tinha feito aquilo, nós fazemos jornalismo regional. O que é um jornalismo regional? É falar de asfaltamento, falar de capina que precisa fazer, posto está sem médico. Mas ele pediu para fazer, eu falei, então vamos lá fazer. E quando fizemos, foi numa clínica odontológica, foi a reportagem que mais deu repercussão, né, na época. E aí, com isso, eu pensei que eu ia conseguir conciliar as duas coisas, né? Fazer esse jornalismo regional e fazer pautas da defesa do consumidor que surgissem. Só que elas começaram a ser mais frequentes, né? As demandas de direito do consumidor. E eu comecei fazendo. Não tinha pretensão de... Nem canal no YouTube eu tinha pretensão de criar. A gente fazia no Facebook, na época. Eu não entendia muito, não entendo muito de rede social, enfim, sou bem... como os meninos falam hoje, é cringe. Cringe. Né? Isso. Eu sou bem... Não, mas tem um outro que eles falam que é low profile. Low profile, E, enfim, mas... fui fazendo. Aí a gente saiu de Betim, nós começamos a gravar também em Contagem, em Belo Horizonte, que é a capital, né, de Minas. Até que chegou um momento que a pauta da defesa do consumidor era a principal pauta do meu trabalho. Aí muita gente pensa, você deixou de fazer aquele outro jornalismo? Não, eu faço ainda. Mas a defesa do consumidor realmente é o carro-chefe, assim, hoje. E aí a gente já gravou em outros estados também, né? Tínhamos uma equipe na Paraíba, gravamos em Brasília também. Aí fica hoje esse eixo, Minas, Brasília e Paraíba, fazendo defesa do consumidor. Já há 6 anos. 6 anos, começou em... Então, que ano? 2018, 19. Mas logo antes você estava fazendo o quê? Você estava... Não, aí eu era professor de inglês. Dava aula de inglês. Pô, que mudança, né, de vida, assim. Sim. Eu sempre, o tempo todo. Mas para quem queria ser missionário... Não, mas aí eu sou até hoje. Então, mas o que eu tô te falando, sim. O teu trabalho, ele te completa, assim? Ele te traz um pouco dessa vontade Já de trouxe mais. Ajudar as pessoas? Não, mais. sim, aí sim. Não é nesse sentido? Sem dúvida, sem dúvida. Eu, inclusive, falo sempre que eu encaro a Ronda como uma missão mesmo. Né? Sim, sem dúvida. Já tenho visto o atuar de Deus através do nosso trabalho. Enfim, desde o socorro ao necessitado até um intervalo de uma reportagem à outra, poder pregar o evangelho, né? Que essa é a minha única missão de vida. Mas o entusiasmo já teve mais, Vilela, sabe? Talvez E por que você acha que diminuiu? É o tempo de fazer? Não, São os problemas que vem? O Brasil, eu não gosto de falar assim, porque fica parecendo que a gente tem aquele complexo, né? Generalizando o complexo de vira-lata. Mas qual que é o problema, você acha? Mas o nosso país, ele historicamente não recebe bem nenhuma luta por direitos, né? O país não está muito acostumado a isso. Então, quando você tem
uma luta por direito, que ela começa a se sistematizar, vem uma resistência que, por vezes, ela fica parecendo uma luta inglória, sabe? Não que a gente esteja buscando reconhecimento aqui, não é isso. Até porque reconhecimento eu tenho. Só de estar aqui já é algo muito além do que eu pudesse merecer. Mas eu digo que é uma luta inglória porque você vê, eu estava conversando com o Isaac mais cedo, nós temos aí, sei lá, toda criança, meu filho, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? Meu filho do meio, ele fala, papai, eu quero ser policial. Um exemplo disso. Então, na cabeça dele, é o quê? Na cabeça dele existem vilões e existem mocinhos, existem heróis. Né? E os vilões, eles fazem o mal e os heróis fazem o bem. E a gente tem que combater o mal. Isso é na cabeça do meu filho lá de 5 anos. Então você pensa que as instituições, sejam elas forças policiais, seja o poder judiciário, são instituições que devem fazer o bem, combater o mal. Eu conversava com o Isaac hoje sobre isso, que aí, na minha cabeça, em algum momento, eu imaginei que eu ia entrar nessa luta de combater o mal, afinal, a violação ao direito do consumidor é o mal. Claro. Né? Então eu imaginei que eu ia entrar nessa luta combatendo o mal, e íamos ser, então, o grupo de quem faz o bem, combate o mal. Então, as instituições, né, sejam as instituições policiais, seja o Poder Judiciário, seja todas as instituições de Estado, contra o mal. Achei que estaríamos todos do mesmo lado. Mas o tempo foi passando e eu fui percebendo que eu sofro resistência até do lado que deveria ser o lado do bem. Entende? Há decisões judiciais que elas são inexplicáveis pela perspectiva jurídica. Mas aí entra a corrupção, entra dois pesos, duas medidas. Isso, entra a resistência ao direito e entra o mundo que jaz no maligno. Exatamente. Aí é o problema da justiça, né? De peças podres lá dentro, não é? A corrupção humana, talvez. Eu acho que é isso, porque Você pode dar um exemplo assim de... Claro, certamente. Vamos lá. Vou te dar o último. Qual que é a instância suprema no Brasil do Poder Judiciário? Supremo Tribunal Federal. Tribunal Federal. Perfeito. Claro. Então, por determinação constitucional, as decisões do Supremo Tribunal Federal são decisões últimas, certo? Então, todas as demais instâncias do Poder Judiciário devem acatar sumariamente as decisões do Supremo Tribunal Federal. Ontem ou anteontem eu recebi uma informação do departamento jurídico da BTN, que é a empresa que eu trabalho, que o Supremo determinou o retorno de uma reportagem ao ar e o juiz de primeira instância disse que não iria cumprir a decisão e respondeu ao Supremo que iria manter a sua decisão. Nós estamos falando ao quê? Nós estamos falando de um poder que ele é uno, que é o poder do Estado, certo? A Constituição, ela diz que o poder emana do povo, então o poder é uno. E aí esse poder uno se divide em 3 funções: função legislativa, função executiva e função judiciária. Na função judiciária, você tem a divisão de instâncias, sendo a Corte Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, a instância máxima, a instância da qual as decisões que dela vier devem ser sumariamente cumpridas. Se você tem uma decisão de uma ministra do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, ela dá uma decisão determinando que se retorne ao ar uma reportagem previamente censurada. O juiz de primeiro grau responde à ministra que a decisão foi mantida. O que é que nós temos nesse país? Pois é. Entende? Então, essas coisas, e não somente essas, né? Mas outras também, a gente tem... Eu sou processado por policiais militares. Você faz ideia do que é isso? Mas em que sentido? Participaram da reportagem, deram um show de incompetência, de desconhecimento do dever público e a repercussão, obviamente, negativa. Dá o caso, por exemplo, o que... A empresa My Home, por exemplo, os policiais que lá participaram... Ô Vilela, eu estou no seu podcast e aqui eu sou responsável pelo que eu digo. Claro. Eu não sou sendo obrigado a dizer nada, certo? Então, se depois desse podcast eu acessar aqui as redes e ver, poxa vida, tem uma resposta negativa... cara, isso é problema meu. Você assume, o que você fala. Claro. Isso é o princípio moral de todos os homens. Então? Aí, vamos lá.
os policiais participaram da reportagem para atender à ocorrência, tiveram uma postura que não foi bem recebida pelo povo, porque o povo não é burro, né? O povo consegue ter o juízo sobre o que é uma postura esperada de um servidor público, e a repercussão no quartel não foi favorável aos militares. Eles decidiram processar o jornalista, pedindo o quê? Pedindo censura da reportagem. Então, qual é a conclusão que eu cheguei, assim, nesses tempos de trabalho? Que é uma luta inglória, sabe? Que, na verdade, não existe isso de uma sociedade dividida entre um lado mal e um lado do bem. Então, nós todos devemos nos juntar ao lado do bem para combater o mal. Por quê? Porque neste lado que é dito como lado do bem, esse lado também está corrompido. Existem pessoas ali que elas, embora estejam revestidas desta confiança da sociedade de que são o lado do bem, que elas estão corrompidas e elas não estão dispostas a serem. Então, se você surge como a Ronda do Consumidor, por exemplo, um programa autônomo, sem apadrinhamento, sem genealogia, esse é um lado do bem que não deve ser aceito, bem aceito, né? Então a gente sofre perseguição de todo lado, sabe? Eu pensava que seria só do empresariado, do mau empresariado, né? Porque o bom empresário, ele segue o nosso trabalho e ele agradece pelo trabalho. Eu já fui a algumas reportagens nas quais os empresários disseram, cara, muito bom, foi bom depois que você veio aqui, sabe? Eu posso citar nominalmente o Vandinho da SOS Celulares. Nós gravamos em Igarapé. Eu vou citar, Vilela, porque justamente como o Paulo fez, né? Se quiser comprovar, quem estiver assistindo, é só perguntar para o Vandinho. Na SOS Celulares, em Igarapé, nós gravamos uma reportagem e o rapaz, ele, que era o empresário, ele disse o seguinte: bem, eu não sabia dessa informação, estou aprendendo agora e eu vou me adequar. Eu disse assim, olha, eu estou percebendo que você tem a intenção de se adequar, posso te ajudar? Pode. Peguei o livro que eu escrevi, o código comentado, levei um código, presenteei a ele, gravei essa volta, né, ao estabelecimento dele. Ele disse que as vendas aumentaram. E ele não é só um caso, tem a Sandra, que eu esqueci como é o nome da empresa. A Sandra era uma gerente da Outlet, alguma coisa Outlet, de Contagem, que a Sandra teve uma postura escorreita durante a gravação. Ela solucionou o problema, ela foi resolutiva, ela foi educada, ela foi cordial e ela inclusive teve uma postura apaziguadora, porque uma colega de trabalho ia tensionar e ela apaziguou. Nós gravamos a reportagem, publicamos a reportagem e ela mandou uma mensagem dizendo que ela fora promovida para gerente em uma unidade. Abriram uma unidade, a promoveram por causa do comportamento dela na reportagem. Então, eu pensei por muito tempo que o meu trabalho, a Ronda do Consumidor, ela seria resistida só por esse mau empresário. Mas hoje eu tenho a convicção de que não é. Entende? Não é. A gente sofre resistência do mau empresário, a gente sofre resistência de determinados setores da segurança pública, e que não são todos. Eu tenho que fazer justiça aqui. Não vamos generalizar, claro. Cara, claro. Eu tenho que fazer justiça aqui, porque a Ronda do Consumidor já atuou para policiais militares. O policial mandou mensagem e nós fomos lá e gravamos com o policial. Obviamente que eu não falei que ele era policial para não gerar um constrangimento, né? Já atuamos para familiares de policiais militares. Eu, inclusive, por muito tempo, fui até a instituição para fazer um programa de defesa do consumidor lá. Então, tem muitos policiais. Uma vez eu estava próximo do Palácio do Governo, lá em Minas, que é chamado de cidade administrativa, e um grupo de policiais esperaram eu terminar a minha gravação e chegaram e falaram que eram fãs do trabalho, que a família gostava, que a família assistia. Eu tenho um grande amigo, um irmão, que é policial militar de Minas, inclusive... Fui muito honrado com o convite, o aniversário do filho dele em Goiás, fiz questão de ir com a minha família. Mas existe um setor, né, na instituição que procede mal diante das câmeras e depois quer me responsabilizar pela repercussão negativa. Eu não sou responsável pela repercussão negativa, da mesma forma como você não é responsável por uma eventual repercussão negativa do que eu disser aqui no seu podcast. Você me pergunta, eu respondo se eu quiser, certo? Então, foi isso que aconteceu.